Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero trazer-vos uma breve palavra sobre 3 tipos de servos e servas de Deus. Jesus na qualidade de servo. Em Lucas capítulo 22, versículo 27 está escrito: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Jesus na qualidade de servo, ele dá exemplo claro de comportamento. Se nós pegarmos em João, capítulo de número 13, versículo 4 a 17, nós vamos ver algumas lições, como por exemplo, no versículo 4 e 5, ele deixa a posição de ser servido como Senhor para servir na qualidade de servo. No versículo 6 a 8, ele vai dar uma lição aos discípulos orgulhosos. No versículos 6 a 8, podemos aprender o quê? Por alguma circunstância, os discípulos gastavam as suas energias discutindo, que quer dizer, contendendo sobre quem parecia o maior. Exemplo em Lucas, capítulo 9, versículo 46 e também capítulo 22, versículo 24. Então, quando eles queriam saber quem era maior, quem ia sentar à direita, e assim Jesus estava dando um exemplo, sendo ele mestre e Senhor, ele saía da posição dele para servir. Isso ensinando e quebrando todo o conceito, todo o paradigma que eles tinham sobre o seu ministério, o ministério que estava construindo na vida dos discípulos. No versículo 8, Pedro não compreende a nobreza do servir, onde acontece muitos com hoje. Muitas pessoas não entendem a grande nobreza do serviço cristão. Eles acham que é status, eles acham que é ser aplaudido, eles acham que é estar em evidência, enquanto na verdade a palavra servo é a palavra grega doulos, que significa escravo, é o oposto de status, o oposto de posição, de superioridade, mas pode ser útil para alguém, ok? No versículo 9 e 12, Jesus revela o interior deles, quando ele usa a expressão da água para limpar. No versículo 13 de João, capítulo 13, Jesus diz assim: vós me chamais mestre, Senhor, dizei bem, porque eu sou. O fato de Jesus ter deixado aquela posição de Senhor e de ser servido, não fez dele menos Senhor. Não, a palavra servo às vezes é muito bonita falando dá uma expressão de humildade, mas servir para alguns dá a expressão de humilhação, porque ele acha que ele deve ser servido. Temos que atentar para isso. No reino espiritual, a nobreza do ministério está em servir e não ser servido. Outro sim, do versículos 14 a 17, Jesus aplica o exemplo para os discípulos. Escrito está: ora, se eu sou Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Na verdade, te digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Só sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se assim o fizer. Está a nobreza do serviço cristão. E dentro desse conceito, eu quero refletir com vocês sobre 3 tipos de servo: sobre o servo inútil, servo útil e depois um que eu estarei lhe apresentando. Primeiro, o servo inútil. A definição inútil, lá em Lucas capítulo 17, versículo 10, está escrito: quando fizerdes tudo e que for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Compreende o seguinte, que a definição inútil aqui nesse texto não é alguém que não faz nada, mas sim alguém que faz o que deveria ser feito. O servo inútil é aquele que faz o que é para ser feito. Por exemplo, evangeliza, prega, vai aos cultos, entrega seus dízimos, oferta, ok? Então ele faz aquilo que é para ser feito. Porém, esse mesmo tipo de pessoa é aquele que não gosta de ser cobrado ou exigido. Lucas 12, 48. Então ele tem uma dificuldade muito grande quando ele pede algo a mais. Por exemplo, um exemplo bobo, quando alguém está fazendo uma oferta especial, ele fala no coração dele: eu já sou dizimista, eu já contribuo, por que tem que dar oferta especial? Não coopero com mais nada. Ele acha aquilo que ele faz tem que ser feito, já é muito. O servo inútil também, ele não produz. Mateus 25, 14 e 30, a palavra dos 10 talentos, versículo 15 diz que todos tinham capacidade,
todos tinham capacidade. Dois fatores que levaram o homem que tinha talento não produzir. Primeiro, a malícia, depois a negligência. Esse servo que só faz aquilo que lhe é para ser feito e acha que fez muito, às vezes ele se torna até negligente, porque ele pode fazer um pouco mais, tem essa capacidade, até porque quando se exige alguém, você só exige aquele que tem para oferecer, ok? O servo inútil também comete mais dois equívocos. Primeiro, o exemplo dos fariseus e publicanos, né? Ele acha por fazer aquilo que lhe é obrigação, ele é melhor do que aquele que não faz, né? Então ele começa a cometer esse equívoco. Vai lá, o fariseu achava melhor do que todos os homens de fora, até aqueles que oravam com ele. O servo inútil às vezes traz essa arrogância. Segundo, ele achava que o fato de jejuar, não roubar, não adulterar e não ser corrupto era algo além da sua obrigação, quando na verdade não passava da sua obrigação. Esse é o primeiro tipo de servo. Vejam bem, versículo 11 e 12. Porém não passa de um servo inútil, aqueles que acham, né, ali na parábola que Jesus conta sobre o publicano, em Lucas capítulo 18, aí no versículo de número 11 e 12 está escrito assim: porém não passa de um servo inútil exaltado. Por quê? Porque o nosso objetivo, irmãos, é nos tornar servo útil, alguém que excede a expectativa. Vamos a ele. O que é um servo útil? Filemão capítulo 1, versículo 8 a 21. Paulo intercede pelo escravo convertido Onésimo. Versículo 11. O qual no outro tempo foi útil, mas agora a ti e a mim é muito útil. O apóstolo Paulo faz um interessante jogo de palavra, baseando o significado do nome de Onésimo, que em grego significa útil, com firme desejo de servir e em singeleza de coração. Colossenses capítulo 3, versículo 22 e 24. Vós, servos, obedecei em tudo vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, mas como para agradar aos homens, mas simplicidade de coração, temendo a Deus. Tudo enquanto fizer, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, e a Cristo Senhor que está servindo. Outro sim, no versículo 14 de Filemão capítulo 1, o servo útil, ele é voluntário, não tem interesse secundário pessoal, não faz nada para a promoção de si próprio. Outro sim, no versículo 21, o servo útil está um passo à frente do inútil. Por quê? Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda fará mais do que digo. Ele sempre está à disposição, sempre faz além daquilo das suas obrigações. Esse é o servo útil, né? Mas nós temos o terceiro tipo de servo. O terceiro tipo de servo, se o servo útil faz o que ele ordena e também o que precisa ser feito, vai além das suas obrigações. Por outro lado, o servo inútil faz somente o que lhe é ordenado. Então, o que dizer do terceiro tipo? Aquele que não faz nem o que lhe é ordenado, aquele que não faz nem as suas obrigações. O que fazer desse? Esse servo não pode ser nem considerado servo inútil. Há muitas pessoas, para se tornar um servo inútil, ele tem que melhorar muito. Que Deus nos ajuda, que Deus nos traz essa compreensão. Lembrando daquela parábola dos dois filhos, Mateus 22, 28 a 32, né? Um que falava que ia e não ia, o outro falou que não ia e acabou indo. Sejamos aquele que façamos alguma coisa, né? Por quê? Porque o servo, aquele que não é nem inútil, ele não pode ser chamado de servo, e segundo, ele não tem o Senhor, pois não submete ao mesmo. Mas que Deus nos ajuda e que sejamos servos de Deus, que vamos além da expectativa. Deus abençoe.